que foram jogados na fornalha de fogo, quem acharia que seria uma derrota para eles? Mas Deus estava com eles. Mas vamos estar lendo no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, que nos diz assim: e quando passare pelas águas, estarei contigo. Quando pisare pelos rios, eles não te submergirão. Quando passare pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que te dei ao Egito por teu resgate. Aleluia. O profeta Isaías dá essa certeza. Quantas vezes a gente passa pelas águas, as águas turbulentas, as águas agitadas, as águas que assustam-nos, traz o temor de que as águas podem nos levar. Mas está dizendo aqui: quando passarem pelas águas, estarei eu contigo. Aleluia. Por que nós temamos? Por que nós ficamos temorosos, assustados, com medo, desconfiado? Se o próprio Deus está falando aqui com a gente: quando passarem pelas águas, estarei eu contigo. Isaías, ele, usado por Deus, como homem de Deus, profeta do Senhor. E eu acho bonito aqui quando ele fala: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus nos dá esta confiança para que tenhamos essa certeza de passarmos pelas dificuldades, de passarmos pelas as aflições desta vida. E é por isso que Paulo, ele recomendando a Timóteo: pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É pela graça que nós vencemos as barreiras. É pela graça que suportamos as afrontas. É pela graça que a gente suporta as tempestades desta vida. Não é pela força, não é pelo conhecimento humano, não é pela base que nós temos de anos de crente, de experiência, mas é pela graça. A única coisa que Deus, consolando a Paulo orou 3 vezes, mas Deus olha para Paulo e diz: Paulo, esperando que o Senhor agisse algo na sua vida, mudasse a sua história. Mas Deus olha para Paulo e diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. Paulo se sentiu o conforto, se conformou
porque algo preencheu. Deus dizer a Paulo, Deus dizer a você nesta noite: a minha graça te basta. Não tem outra palavra para lhe expressar, para te dizer, mas recebe a graça de Deus na tua vida. Recebe a graça de Deus para suportar as caminhadas desta vida, as curvas, as surpresas, as decepções, as aflições. Porque o crente, ele só vence através da graça. E como possamos adquirir graça? É através da oração. É através de uma comunhão com Deus. Não se adquire graça simplesmente por aí. Mas a graça, ela é adquirida nos momentos da oração. Deus vai enchendo o crente da graça. Deus vai enchendo o crente da graça para passar pelas noites escuras, para passar pelos momentos mais difíceis que nós, como ser humano, muitas vezes ficamos olhando assim: como foi que nós passamos por isso? Como foi que nós suportamos estas situações? Eu posso analisarmos e ver quem era Paulo. Era um homem temido, era um homem valente, destinado. Era um homem que não afrontava com nada. Era determinado. Mas quando Paulo ele se converteu para Cristo, quando Paulo recebe a salvação, o perdão dos seus pecados, e Paulo se torna um instrumento de Deus para fazer a obra do Senhor. Mas ele recebe uma transformação regeneradora em suas deficiências, em seu caráter, para fazer a obra de Deus. Porque Deus sabia, Deus estava premeditando pelo caminho por onde Paulo andaria. E a gente possamos ver isso no capítulo 9, de vamos ver versículo 15, que diz assim: Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Então disse o Senhor: porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Mas veja, quando Deus ele já estava revelando a Ananias, não foi a Paulo. Quem seria Paulo futuramente? Quantas pessoas que, quando foram regenerados por este evangelho de poder, é por isso que Paulo diz: eu não me envergonho da cruz, porque é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus, tanto do judeu como também
dos gregos. E Deus revela a Ananias mais profundo: e eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mas se Paulo não tivesse recebido essa regeneração, recebido a graça, Paulo enfrentaria com as mesmas expressões que alguém viesse a perseguir a Paulo. E é por isso que Paulo aconselha a Timóteo para que ele pudesse fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, para suportar as dificuldades, para suportarmos as tempestades, porque muitas vezes o inimigo vem querer tirar nossas paciências, muitas vezes o inimigo vem querer tirar nós do lugar, usa seus dados inflamáveis, suas armadilhas, seus laços, e muitas vezes ele possa conseguir para nos tirarmos de nossas paciências. Mas eu recomendo a minha graça te basta. Fortalecei-vos na graça que há em Cristo Jesus, para suportar essas afrontas, essas situações que vêm de nossas vidas, para nos tirarmos da vontade de Deus, do querer de Deus, do propósito de Deus. E Paulo preparou Timóteo para isso. E ele fala no capítulo 2: eis que de mim, entre muitos, testemunha ouviste, confiai-vos a homens fiéis, que seja idôneo. Não é confiar em qualquer um, mas pessoas que têm maturidade espiritual, pessoas que possam estar ao teu lado para te ajudar, para compartilhar a tua dor, o teu sofrimento, nos momentos que a gente precisa que alguém nos ajude em orações. Mas Paulo, ele trouxe aqui esta recomendação para Timóteo, quando ele assumisse a sua responsabilidade como obreiro da casa do Senhor. Porque a gente vê, quando Timóteo já começa a liderar a igreja de Éfeso, as dificuldades que ele enfrentou com esta igreja, o radicalismo, as dificuldades, falsos mestres que se vinham ensinar na igreja de Éfeso para tirar do lugar. Mas Timóteo precisava receber este conceito de Paulo para se preparar para enfrentar a dificuldade. Quantos crentes que passam por estes momentos, por esta dificuldade, começa a dizer: eu estou só, Deus me abandonou, Ele esqueceu de mim, mas não consegue ver, não consegue enxergar que Deus está dizendo a você, a nós: a minha graça te basta. É uma alavanca, é como se fosse um combustível
para a gente proceder, para a gente prosseguir, para a gente não recuar, mas para a gente ir à frente, não de encontro, muitas vezes, às barreiras, às dificuldades, às afrontas, mas a Bíblia diz que fujas da aparência do mal. Mas quantas pessoas que tentam e encontram a aparência do mal, mas fuja. Quando você vê que tem lá à frente tem um buraco, desvie seu caminho. Quando você achar que tem alguém lá na frente para querer lhe saquear, mude de caminho, mas não bata de frente. Não queira bater de frente, mas deixe tudo na mão de Deus. Entregue na mão do Senhor para você passar por estas dificuldades, porque não é fácil. São problemas muitas vezes em famílias, problemas com filhos, problemas, dificuldade financeira, problemas muitas vezes com dificuldade com tantas coisas desta vida, por desemprego. Mas receba essa recomendação: a minha graça te basta. Paulo foi preparado, foi instruído, foi chamado para este momento que nos traz estas lições, esses momentos gloriosos que Paulo ensinando a cada um de nós que vamos passar pelas tempestades desta vida, mas passamos pela graça. Quantos que neste momento estão desesperados, porque não é fácil, ninguém espera situação como essa, mas o ser humano em si, ele espera a bondade, as misericórdias, as bênçãos, mas as dificuldades que sobrevêm em nossas vidas, nós nunca estamos preparados. Mas que aprendemos, como o profeta Isaías, se passarem pelas águas, elas não vão te submergir. Sabe por quê? Deus é conosco. Deus é contigo. As águas, elas não vão te machucar, elas não vão te afogar. Oh, aleluia! Porque Deus está conosco. Porque nós tememos como ser humano, ficamos inquietos. Mas o Senhor, Ele fala, voltando novamente, o Senhor fala no capítulo 43 de Isaías, versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel e teu Salvador. O próprio Deus abre a boca do profeta Isaías para dizer àquele povo inquieto, aquele povo que estava vivenciando tempos do cativeiro, que foram levados para aqueles cativos. Mas o Senhor estava dizendo, trazendo esta segurança: porque quando passarem pelas águas, eu estarei contigo.
quando passare pelos rios, eles não te submergirão. Porquanto passare pelo fogo. Quantas vezes a gente é provado pelo fogo, teste de fogo, somos imprensados, aleluia, somos passados pelas situações mais críticas que o ser humano possa suportar. Mas o Senhor está dizendo: se passarem pelo fogo, não vão te queimar nem um cabelo da tua cabeça. Se lembra daqueles 3 homens que foram levados para a Babilônia? Quando o rei Nabucodonosor levantou aquela estátua e começou a colocar os instrumentos, e todos aqueles que dobrassem, quando tocasse os instrumentos, mas tinha 3 homens lá que não se curvou, mas estava de pé no meio da tempestade, no meio do fogo. Pode aquecer 7 vezes, pode aquecer 8 vezes, 10 vezes, 30 vezes, mas aqueles homens não iam se dobrar, se curvar pela dificuldade, pelo aleluia, pela situação que ele estava enfrentando, mas estava lá de pé. É como dizer, como disse Jó: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Mas quantos que se dobram pela dificuldade desta vida? Quantos que se deixam se vencer, se abater, se entristecer? Mas não enfrenta com sua cabeça erguida. Quem esperava que Jó fosse um perdedor, quem esperava que os seus amigos olhassem para Jó de um fracassado, não suportou a prova, a dificuldade, nem o próprio Jó estava preparado para ser provado. Mas Deus faz como quer, da maneira como Ele quer. Ninguém, entenda isso, ninguém está preparado para a dificuldade desta vida. Mas Deus recomenda a cada um de nós: pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça que nós vamos passar, é a graça de Deus que a gente vamos vencer, é a graça de Deus que nos mantém de pé. Não é a força, não é as condições, não é as coisas que a nosso respeito, mas muitas vezes é as ondas ao contrário, as noites escuras, os desertos, as enfermidades, as surpresas, as dificuldades que a gente enfrentamos. Quantos que recebem uma notícia e diz: você está desempregado. Ou muitas vezes recebe uma notícia: você está cometido uma enfermidade que não há cura. Você vai ser levado para passar por estes medicamentos apenas para manter os dias de vida. É nesta hora que a gente caímos, nosso semblante, se possível for, a gente
Podíamos cavar um buraco, botar nossa cabeça dentro como se fosse um avestruz. Porque é um dia de surpresa. Um dia que ninguém está preparado para a dificuldade. O ser humano se prepara para tudo. Se prepara para uma festa. Se prepara para viajar. Para um projeto de casamento. Mas quando vem a noite escura, querem arrancar os cabelos da cabeça. Querem desesperar. Mas o Senhor está dizendo: a minha graça te basta, meu filho, minha filha. É a graça de Deus que você vai vencer, que você vai passar por estes momentos difíceis. Deus não tira ninguém da prova. Observe a Bíblia. Deus nunca vai tirar ninguém da prova. Mas a prova vai amadurecermos a cada um de nós. Vamos conhecendo ao Deus que a gente serve. Porque é muito bom a gente ler a Bíblia, ver os homens de Deus, as mulheres de Deus que passaram pelos momentos difíceis. Mas Deus está te dando experiência. Deus está te dando experiência. Uma nova visão. Uma nova expectativa na tua vida. Mas lembre, a graça de Deus te basta na tua vida para você passar, para você suportar. Mas quantos querem fugir desta realidade? Quantos muitas vezes pensam: eu vou viajar, vou para outro estado, vou para outro país. Mas lembre, para onde você for, a prova vai junto. Para onde você quer fugir, a prova já está lá esperando você. Não adianta a gente se mudar de casa, não adianta se mudar de igreja, não adianta se mudar de congregação. Mas lembre, a prova está te esperando. Se Deus determinou para você passar, você tem que passar. Você tem que passar por esta determinação. Jó não tinha outra escolha. Daniel não tinha outra escolha. Davi não tinha outra escolha a não ser passar. Quando Saul desejou a morte de Davi, quando Saul perseguiu Davi como se fosse um animal, para matá-lo, para exterminá-lo, o projeto de Deus na vida de Davi. É por isso que quando a gente vê o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia! Davi passou. Deus escondeu Davi quando muitas vezes Saul estava próximo para matá-lo, para aniquilar, mas Deus, aleluia, lembre, Deus estará com você. Mas a gente vê quantos querem fugir desta realidade.
Jó passou. Quando ele declama no capítulo 42 de Jó, ele vê que as provas lhe trouxe maturidade. Jó apenas conhecia Deus por ouvir, mas agora ele fala que os seus olhos viram o Senhor. As pessoas pensam que quer ver Deus muitas vezes na bonância, quer ver Deus muitas vezes na prosperidade. Mas Jó disse, em meia calamidade, em meia dificuldade, ele disse: meus olhos contemplam o Senhor da glória. Aleluia. Porque Deus estava no controle da vida de Jó. Deus estava no controle na situação que Jó estava passando. Perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu bem. A única coisa que restou para Jó foi apenas um caco de telha para ele se coçar. Quantas vezes Deus coloca o crente no pó, na cinza. O crente é cheio de fartura, cheio de bonância. Aí Deus agora resolve provar a nossa fé, resolve trazermos uma experiência pessoal com Ele. Porque só falar muitas vezes biblicamente é muito fácil. Mas é bom quando a gente passamos por estas determinações, possamos dizer que o Senhor mudou a minha história. E é por isso que Jó diz: bem sei eu, Senhor, que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos ou projeto pode ser impedido. Jó tinha motivo de sobra para reclamar, para questionar, para tentar arrancar de Deus uma resposta. Mas a gente vê isso no começo, no capítulo 11.